caminho, a verdade ao alcance. Fala pessoal, graça e paz. Aqui é o professor Fabrício Cardoso da EBOC e seja muito bem-vindo ao projeto de desenvolvimento ministerial. Aproveitando a oportunidade para falar a você que talvez seja o primeiro vídeo que você está vendo sobre essa série de desenvolvimento ministerial. Estamos nesse ciclo falando sobre os departamentos que precisa conter na igreja. E eu preciso te explicar que o que nós estamos fazendo aqui não é uma formação e uma transmissão de conteúdo específico, detalhado sobre como fazer, mas nós estamos produzindo um material para dar norte e direção dizendo o que fazer. Quando nós falamos sobre a questão dos casais, estamos falando diretamente com a estrutura da família. E esse é um dos principais temas que a igreja precisa tratar, porque o projeto de Deus é família. Então, para vocês terem ideia, esse material que nós preparamos, ele foi feito para no futuro se tornar um livro e ser um módulo onde nós estaríamos ministrando para os casais na igreja com encontros semanais, uma vez por semana, e que deveria durar cerca de 3 meses. Então, nós não estaremos aqui nos aprofundando sobre o que falaremos, mas trazendo o norte. Até porque a maioria dos alunos da nossa formação teológica, né, que é composta por pessoas de diferentes denominações, eles precisam, através do direcionamento da formação teológica, serem direcionados sobre o que a Bíblia diz sobre determinada atuação que nós podemos dizer que pode ser organizada em departamento. Respeitamos as diferenças, as especificações ministeriais, a depender de qual seja, né, o seu ministério, a origem dele, a visão dele, mas nós procuramos, através da palavra de Deus, mostrar aquilo que nós, como igreja, não podemos deixar de cumprir, certo? Então, nos acompanhe no nosso primeiro slide. Projeto de desenvolvimento ministerial, departamento de casais. E aqui faz referência ao texto de Efésios 5:33. Como eu falei a vocês, nós não estaremos nos especializando na questão de exegese, né, na hermenêutica, não trataremos de forma específica porque não temos tempo aqui. Mas, até porque se nós formos analisar Efésios 5, de quando Paulo orientando Éfeso fala sobre a comparação da relação de Jesus com a sua igreja, que tem que ser similar do marido para com sua esposa, ele fala inúmeros pontos. Nós precisaríamos aqui de pelo menos 1 hora só para tratar esse ponto de Efésios 5 sobre os casais. Mas eu deixei como esse texto base e fica para a sua reflexão. Né? Esse vídeo aqui, esse material, ele visa despertar você para o entendimento de que você precisa trabalhar com casais na sua igreja. Eu vou te dar um norte sobre o que você deve fazer, né? E como você deve fazer, a gente vai tratar em outro momento mais específico e Deus também vai te direcionar e ministrar no seu coração através do Espírito Santo. Então, Efésios 5:33 diz assim: no entanto, cada um de vós ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, nós temos aqui o entendimento sobre que Paulo ele deixou uma perspectiva sobre como que deve ser a relação entre marido e mulher. Nós sabemos que a nossa cultura latina, ocidental, ela tem aspectos muito diversos e diferentes da cultura bíblica. Nós temos uma característica de visão de relação muito romantizada, onde a figura da mulher ela é super exaltada, certo? E o homem é visto como aquele conquistador. Essas características são muito diferentes e diversas da cultura bíblica. Apesar de que nós temos também a característica do machismo, né, e que estabeleceu uma raiz de preconceito muito forte nessa questão da relação e do papel do homem e da mulher
no relacionamento. Então, eu preciso que você entenda que existe uma questão da referência bíblica, daquilo que é a base bíblica, daquilo que veio como base de origem da cultura e da forma judaica de se fazer, né? Essa foi a referência e a base de Paulo, e foram esses ensinamentos que eles passaram para a igreja. A gente precisa ter muita sabedoria para entender o que Paulo tratou especificamente com aquela igreja, com aquela cidade, que foi só para aquele tempo, e aquilo que é para a posteridade, aquilo que vale para mim e para você até hoje. E nós defendemos o posicionamento bíblico. E eu preciso lhe dizer que o posicionamento bíblico, ele define o papel do homem e o papel da mulher. Não sobrecarregando um, não agindo de preconceito sobre outro, não desmerecendo, por exemplo, a figura da mulher, essa perspectiva de que a mulher deve ser submissa. A submissão está ligada a ambos estarem voltados para o mesmo propósito. Então, submissão não é um olhando para o outro, ou o homem olhando para a mulher como ele se fosse superior, mas ambos olhando para o mesmo propósito, né? Então, quando Paulo ele fala aqui que é o papel do homem, né, de amar a sua esposa como ele ama a ele mesmo, que é o bem que ele quer para ele, né? E nós vemos, por exemplo, muitos descumprimentos que às vezes o homem ele exerce a autoridade dele, da figura masculina de proteção, que é importante, é uma questão biológica, e quer impor sobre a mulher uma determinada questão que ele exija, mas às vezes ele não cumpre o papel dele de amar, né? Então, se eu quero bem para mim mesmo, eu preciso cuidar bem da minha esposa. É aquilo que nós falamos de ser uma só carne. Então, se está ruim para minha esposa, não está bom para mim. Se está bom para mim, vai ficar bom para minha esposa. Então, eu preciso entender que é uma só carne, que não existe como dar certo para um e dar ruim para o outro. E o outro ponto também é a postura da mulher, né? Quando ele fala aqui reverenciar, só que às vezes a percepção sobre essa reverência está linkado à questão da obediência, né? De que a mulher não pode questionar nada, de que a mulher não pode ensinar, de que a mulher não deve ter vez e voz. E esse contexto, esse direcionamento sobre reverência está muito mais conectado à questão do respeito, da parceria, de entender o papel dele, de entender a responsabilidade dele, como também ele tem que entender a dela, para que ambos consigam sobreviver em comunhão. É importante que o casal entenda a função biológica daquilo que Deus colocou no homem e na mulher. Vocês como casais, vocês precisam entender as características fisiológicas, biológicas, neurológicas que diferenciam um homem de uma mulher. A diferenciação de um homem para uma mulher não está relacionado única e exclusivamente a que um tem testosterona e o outro tem progesterona. Mas o que é que isso quer dizer? O que é que isso provoca? O que é que essa mudança biológica provoca naquilo que é a característica de um homem para aquilo que é a característica de uma mulher? Vamos trazer aqui um exemplo simples, né? Porque se a gente não tiver a sabedoria e ser beneficiado pelas conquistas da ciência, a gente pode perecer. Às vezes, a mulher ela pode chegar assim e ela achar que ela é superior, que ela tem resistência maior ao homem, e ela dizer que o homem é frouxo. Ah, porque o homem ele chegou e sentiu uma uma virose, ele teve que tomar um remédio injetável e ele faz aquela crise, ele fica melindroso, ele fica sentimental. E às vezes a mulher olha assim e descaracteriza o homem e diz assim, mas esse homem é frouxo. Mas biologicamente, a mulher ela libera 9 vezes mais endorfina, que é aquele hormônio que dá a capacidade de resistir à dor. A mulher ela tem uma produção de endorfina 9 vezes maior do que o homem. Foi o Deus que colocou isso daí.
Porque eu acredito, eu estou conjecturando agora a minha opinião, por conta da questão da gestação, do parto, das dores do parto, que são uma das maiores frequências de dor que o ser humano pode sentir. Então, se Deus sabia que a mulher ia passar por aquilo, então ele colocou aquela característica. O homem, ele é mais atiçado, ele é mais nervoso, ele fala grosso, ele é estourado, ele vai à frente, ele sai e acontece. Mas por quê? Porque Deus estabeleceu que a função biológica do homem tinha que ser isso. O homem, ele tem 20% a mais de músculo do que a mulher. Então, às vezes, o homem ele pode chegar e criticar a mulher porque ela tem mais tecido gorduroso, porque aquele tecido que não é envolvido em músculo, ele vai ser compensado em gordura. Então, como é que eu vou chegar e exigir que minha mulher seja musculosa, né, bodybuilder, fisiculturista? É uma característica da própria mulher. Deus não fez a mulher para ser musculosa. Eu não estou agindo de preconceito, eu estou falando de biologia. É a forma que Deus estabeleceu dessa diferença entre homem e entre mulher. Então, por isso, o homem pega mais peso, por isso o homem tem maior resistência a peso do que a mulher. O homem ele é mais para frente, ele é mais atiçado, por quê? Porque ele libera 3 vezes mais adrenalina do que a mulher. O homem tem mais predisposição em liberar serotonina do que a mulher. Então, o homem ele vai estar mais animado, mais motivado, ele vai estar com a sensação de prazer maior. E a mulher, ela vai ser, às vezes, mais emotiva, mais depressiva, precisando mais de uma palavra de ânimo e de motivação. Então, nós precisamos entender que essa coisa de guerra do sexo é uma ideia diabólica. Deus fez a perfeição na estrutura familiar. Deus sabia tudo que o homem precisaria. Quando eu falo homem, eu falo criação. Tudo que a criação precisaria para vencer, ele distribuiu entre a figura do homem e a figura da mulher. Então, quando o homem ele vive de acordo com as características biológicas que Deus estabeleceu para ele e a mulher também, ambos formam uma família de acordo com a proposta e com o projeto de Deus. Então, se você chegar e pegar o homem, por exemplo, e ter que colocar ele para fazer atividades mais reclusas, mais organizacionais, ele vai ter uma certa dificuldade maior do que a mulher. Né? A mulher é mais interativa, ela é mais comunicativa, por isso que ela é mais organizada, por isso que ela é melhor comunicadora, por isso que geralmente elas são melhores advogadas, melhores jornalistas, melhores professoras. Você vê mais professora mulher do que homem, você vê mais a mulher com o jeito de lidar com a criança. Você vê, por exemplo, pedagogos, você vê mais pedagogos, mulheres pedagogas e não homem. Né? A maioria da atuação da pedagogia está na sala de aula infantil, então a mulher tem mais predisposição. São características que Deus colocou, características hormonais, biológicas, que geram um vínculo maior da mulher para determinadas atividades. Então o homem precisa entender, não só no contexto emocional e espiritual, mas também na questão biológica, aquilo que Deus definiu e colocou na genética dele, na biologia dele, para que ele exerça o seu papel, que é diferente para com a mulher. Sacerdócio familiar. O papel do homem e o papel da mulher na estrutura familiar. Como eu falei a vocês, nós não vamos nos especializar nesses pontos, mas Deus, ele estabeleceu a figura do homem, a figura do sacerdote. Deus não está sendo preconceituoso, Deus distribuiu a forma como que as coisas têm que fazer e acontecer. Deus estabeleceu a figura do ministério levítico sacerdote e definiu uma figura, um papel do homem, daquilo que tem que ser aquilo que Deus espera do homem, que é diferente daquilo que Deus determinou para a mulher. Isso não quer dizer que a mulher não possa realizar uma atividade que é relacionada ao homem, ou que o homem não possa fazer uma atividade relacionada à mulher. Isso não quer dizer que a mulher não possa pregar, por exemplo. Né? Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, que não possa ser a provedora, ou que o homem, por exemplo, não pode cuidar dos filhos, ou que o homem não pode fazer uma comida porque ele não pode arrumar uma casa. Nós sabemos que a característica da nossa cultura é diferente da cultura bíblica. E o caminho que dá certo hoje é o caminho do equilíbrio, é o caminho do diálogo.
Então, não é porque eu entendo o meu papel como sacerdote do lar que eu não possa, né, fazer algum papel que seja relacionado à atividade doméstica. Deus estabeleceu o papel do sacerdote. Deus colocou a forma como que deve acontecer com o sacerdote. Se nós ganharmos o sacerdote, nós ganhamos a família. Porque o papel da provisão, do suprimento, da proteção, Deus estabeleceu sobre a figura do homem. É na figura do homem que Paulo orienta que o homem ele tem que santificar, purificar, lavar a sua esposa. Né? Ele faz a relação da água, ele fala, né, purificar, lavar com água, e a água representa o que? A palavra. Então o homem ele tem que assumir a responsabilidade dele, né, como condutor da sua casa, como protetor espiritual da sua casa, orientando e direcionando a sua casa e a sua família. Como também o homem ele precisa ser cabeça. Né? Quando fala o homem é cabeça, né, da mulher. Ali não está dizendo que o homem tem que ser ignorante, imperativo, que tem que exigir a autoridade dele. Todo homem que exigir o atendimento da sua autoridade dentro do seu lar é porque ele já perdeu. No dia que você, homem, tiver que dizer assim, quem manda nessa casa sou eu, impor a sua autoridade, você já perdeu. Porque a autoridade é conquistada com amor, com carinho, com respeito. E ser cabeça está mais ligado em proteger, em suprir, em atender à demanda. No texto original, a expressão que está lá para cabeça é kéfale. Kéfale quer dizer cobrir. Você pegar um pano e cobrir. Então, cobrir a nudez, cobrir a pobreza, cobrir e proteger, trazer aquilo que é necessário. Quando Paulo ele fala que o homem ele deve se entregar por ela, que ele deve se entregar à sua esposa como Cristo se entregou de maneira incondicional. Não é se entregar a ela, não é pegar, né, entregar meu coração, minha vida e dizer à mulher que manda, é isso que acontece. Não é se entregar a ela, é se entregar por ela. O homem precisa fazer o que for necessário para atender as questões da sua esposa no corpo, na alma e no espírito, em todo sentido. Então, o homem entendendo o seu papel de sacerdote, o sacerdote é aquela figura que representava o homem diante de Deus. Então, você como sacerdote, você é o mediador entre a sua família e Deus. Você é o intercessor entre a sua família e Deus. Você é o responsável espiritual sobre o seu lar, sobre a sua casa. A mulher sendo auxiliadora, sendo idônea, preparada, apta, do mesmo nível, sendo aquela que é sábia, aquela que edifica. Então, precisamos entender o papel do homem, o papel da mulher, aquilo que Deus estabeleceu espiritualmente no papel sacerdotal sobre cada família. Quando nós cumprimos esses princípios, as coisas acontecem conforme a vontade de Deus. Definição da liderança de casais e encontros de ensino voltado ao casal. Isso aqui é muito importante e eu preciso sinalizar isso aqui com você. No ministério, você precisa ou você levantar um casal para ser a referência das questões relacionadas aos casais da igreja. É necessário, eu não sei qual frequência, talvez não semanal, seja uma frequência muito intensa, mas quinzenal, mensal, mas é necessário ter um momento específico para se ministrar sobre os casais. Temas importantes relacionados à vida entre homem e mulher. Você levar uma pessoa com embasamento de conhecimento de anatomia, né, para explicar o que é essa diferença entre homem e mulher, para não ficar o homem exigindo da mulher aquilo que ela não foi preparada biologicamente para ser, ou vice-versa. Você levar um psicólogo para ministrar, para falar sobre os conflitos, sobre as situações. Você trazer uma mensagem específica sobre aquilo que tem destruído os casamentos. Tratar situações que é necessário, às vezes, tratar em conjunto, mas você ter ali especificamente só os casais. E nós temos um conceito deturpado que às vezes as pessoas acham assim:
Eu tenho que reunir os casais para um momento romântico, né? A gente precisa entender que o momento de ministração não é para você estimular a emoção. Você precisa falar a razão das pessoas. Você precisa falar a mente das pessoas. Porque às vezes as pessoas entram nessa pegada romântica, vou fazer um jantar à luz de vela, não sei o quê, botar uma música romântica, um buquê de flores, e ali tá cheio de problema. O casal tá destruído, aí você engana, aí vai para aquele momento, chega ali, já tá na rotina, deu uma melhorada no ânimo, chega em casa, namora, no outro dia tá tudo beleza. No segundo dia, terceiro dia adiante, os problemas voltam todos. Porque nós precisamos ministrar os casais, apelar à lógica, à razão deles. Não falar só as questões emocionais, né? Que isso é importante. Não estou dizendo que não deve ser feito, mas o objetivo do ensino voltado para os casais é um ensino lógico, racional, sem apelo à emoção, um momento de confronto, um momento de você colocar o casal diante do outro para que ambos entendam e principalmente nós ensinarmos a visão bíblica, aquilo que Deus trouxe como direcionamento do que deve ser a vida de uma família cristã, de uma cultura cristã. Findando, eu gostaria de mostrar para vocês esse indicador importante. Segundo o IBGE, em 2025, foram registrados 440 mil processos de divórcio. Uma vez uma pessoa falou assim, porque as pessoas não querem mais casar. Não, é mentira, né? O índice de crescimento de novos casamentos, eles aumentam a cada ano. De 2024 para 2025 aumentou 2,2%. Mas também esse número de 440 mil, ele é 4,9% maior em relação ao ano anterior. Então tem aumentado o número de casamentos, porém tem aumentado também o número de divórcios. Então, nós precisamos refletir sobre o que está acontecendo com as pessoas. Porque antes de ser casal, é homem e mulher separado. Se eu tenho um trabalho direcionado para mostrar quem é o homem cristão, quem é a mulher cristã, se eu acompanho desde o início do namoro e eu caso dentro da base bíblica e mesmo assim está separando, peraí, o que é que está acontecendo? Eu sei que esse indicador não é de evangélicos, não é de cristãos. Aí tem casal de toda religião. Mas essa é uma realidade também da igreja. Vem acontecendo muita separação, muitos casamentos em conflitos. E às vezes acontece algo na igreja que, por conta do nome, né, porque eu sou evangélico, eu sou cristão, então há uma tendência a se maquiar a crise. E às vezes a condição num casal cristão é pior, porque eles vão achando que aquilo ali é para resolver só na oração e no jejum, enquanto tem coisas que é para se resolver no diálogo, certo? E vai negligenciando os sinais, certo? E aí não expõe a necessidade. Eu digo vocês porque nós recebemos muitas demandas no gabinete pastoral e a maioria das situações que nós recebemos, os sinais vinham acontecendo há 5, 7 anos atrás. Quando vem buscar a gente para conversar, para compartilhar, o mal já enraizou. Quando vem para a gente, às vezes, já vem decidido em não querer mais. Já vem decidido em separar pelo conflito. Na maioria das vezes, já tem a evidência de um pecado constrangedor, como, por exemplo, traição. Então, nós precisamos entender que precisamos acompanhar, né, a formação dos nossos casais e lutar pela manutenção dos nossos casais. E principalmente trazer a consciência deles sobre a questão de que se manter casado não é mágica, não é simplesmente um sinal da bênção de Deus, mas sim um trabalho racional e lógico de luta pela relação de ambos os lados. Porque todo casal passa problema, todo homem passa problema no seu ciclo de evolução de vida, toda mulher também. Não há nenhum casal que não tenha passado conflito. E nós precisamos entender que separação não é a solução. Eu não estou dizendo que, né, como muitas pessoas às vezes acreditam naquela situação de que o casamento é um só. É para ser um só.
Então, eu vou negligenciar os problemas, eu vou aguentar tudo, eu vou suportar tudo, eu não vou falar nada, eu vou botar o joelho no chão e orar e ficar aguentando até não aguentar mais. Não é assim. Chega uma hora que a pessoa não aguenta, não suporta mais. Então, precisamos pensar de maneira diferente. O que vai fazer com que um casal permaneça é a manutenção diária e constante. Então, eu separei aqui para vocês 6 tipos de causas, né, que na maioria dos casos onde foi solicitado o processo de divórcio, né, baseado numa pesquisa feita pelo portal Jus Brasil, em muitos desses casos foram justificados o motivo. Então, esses pontos aqui, esses 6 pontos, estão relacionados a justificativas que as pessoas deram diante da sua separação. Então, é uma forma de eu mostrar para você o que é que mais está destruindo os casais em nosso Brasil, na nossa nação, para que a gente possa repensar sobre vários pontos desses em nossa relação. Então, o nosso tempo aqui não é um tempo para que a gente se aprofunde em cada um desses pontos, né? No projeto aqui desse módulo, cada um desses pontos é um encontro de 1 hora. Por exemplo, o primeiro ponto é sobre infidelidade, sobre adultério. Então, a gente vai falar na Bíblia, né, sobre o adultério, o que é o adultério, exemplos de adultério, entendeu? O que é que leva a esse adultério, a questão do esfriamento. Muitos casais, né, que começam naquele auge, né, aquela vida sexual ativa, aquela coisa, a empolgação, e aí as mudanças corporais vão acontecendo, né? O cara vai desgostando, né? O homem ele é muito motivado por aquilo que ele vê, né? A mulher é muito motivada por aquilo que ouve. Então, no início da relação, o homem destaca muito o que ele vê, né? A mulher se prepara muito para se mostrar para o homem e o homem trabalha muito a questão emocional da mulher. Então, com o passar do tempo, a mulher passa a perder essa coisa de que ela precisa se mostrar para o homem, ela precisa se manter atraente para o homem e o homem vai perdendo essa característica de controlar a emoção, de dar atenção, de conversar, de destacar, de animar. Então, vai esfriando essa relação e em muitas situações o que é que acontece? Oportunidades, né, na questão do trabalho, homens que trabalham demais, passam 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia no escritório trabalhando, né, seja lá qual for, e aí às vezes acaba passando mais tempo com as colegas de trabalho do que com a sua esposa. E aí daqui a pouco vai gerando um vínculo, ele vai conversando mais com a mulher na rua do que com a mulher em casa. A mulher às vezes fora solteira ou carente, que tem um homem que também está falhando em casa, e aí daqui a pouco o problema está lá estabelecido. Entendeu? Certos níveis de exposição, certos tipos de relação onde um homem fica só, está só, fica a exposição, né? Então, situações de mulheres também, de às vezes não vigiar naquilo que fala, no que desabafa. Então, muitas situações que podem acontecer com qualquer casal cristão dentro da igreja. O gabinete pastoral, a minha visão é de gabinete pastoral homogêneo. Homem ouve homem, mulher ouve mulher. Eu não vou sentar em gabinete nenhum com mulher nenhuma, seja lá quem for, para tratar nada. Quem vai sentar é minha esposa. Então, são situações como essa que a gente precisa entender. Então, eu não vou conseguir detalhar, né? Eu precisaria de, no mínimo, 15, 20 minutos para cada ponto, e não é o nosso objetivo, né? O objetivo é eu mostrar para você que você precisa fazer isso. Você precisa tirar um tempo para conversar sobre infidelidade. Você precisa tirar um tempo para conversar com o casal, que já é o segundo ponto aqui, que é a questão da falta de comunicação. A falta de diálogo, começa a agir de maneira sozinha, começa a tomar as decisões próprias, não consulta o outro, não leva em consideração o outro, não quer equilibrar, não quer negociar, né? A questão da crise financeira, a gente tem muito disso acontecendo, principalmente nesse pós-pandemia, né? Então, muitos casais que empobreceram muito, muitas famílias, e diante da crise financeira vêm os conflitos, né? O quarto ponto, que é a questão da falta de quantidade e qualidade no sexo, né? Então, no início era todo dia, era 2, 3 vezes na semana, depois vai acostumando, a mesma coisa, todo dia, vai perdendo o ímpeto, né? Aí daqui a pouco a mulher vai ficando com a baixa estima, vai achando que tá feia, não quer mais fazer nada no claro. O homem ele precisa ser envolvido por aquilo que ele vê. Tem casais que tem problemas que de uma hora para outra a mulher tá se achando feia e só faz no breu, só faz tudo escuro.
Mas o homem não gosta, ela não entende isso. Entendeu? Da mulher que às vezes vai ficando mais avançada em idade, as questões hormonais ficam mais complexas, e ela, para chegar no êxtase, não é mais como antes. E o homem, às vezes. Oh, meu Deus. O homem, às vezes, ele se torna mais rápido e a mulher mais namorada. Então, é um indo para um lado, outro indo para o outro. Então, o homem acaba sendo, às vezes, em um tempo mais rápido do que a mulher. Ele está cada dia mais rápido e a mulher cada dia mais demorada. Então, precisa ter esse encontro. Precisa o homem entender que não é só ele satisfazer, se aliviar, a mulher também precisa. Né? A questão da divergência na criação de filhos, principalmente situações onde há uma quebra de autoridade, o pai dá uma ordem, a mãe chega ali, às vezes até na frente do pai, desmerece, não considera aquilo que ele fala, gera um conflito entre os filhos, o homem se sente desmerecido, a mulher não se sente ouvida, como a opinião dela não tem vez e voz. Outro ponto que é a questão de vícios. A gente tem visto, né, muitas famílias onde esse vício com as bets agora está destruindo famílias, homens perdendo as coisas, perdendo dinheiro, gastando o salário inteiro, vendendo as coisas dentro de casa para alimentar vícios, né? Eu falei da bet aqui porque é uma coisa nova que está atingindo as famílias, mas outros tipos de vício também, álcool, drogas. Então, todas essas situações são potenciais, né, para separação. Então, você, ministro, você, pastor, você, dirigente de congregação, você precisa estar atento a esses pontos. Você precisa ter um momento para você conversar a linguagem do casal, não ter situações ali de arrudeio, você ser direto, não ter criança, não ter adolescente, só os casais e sentar, ó, olho no olho, e aí, tá conversando, tá tudo bem, tá tudo beleza, como é que tá aí a comunhão, a relação, vigie com as coisas fora, ó, cuidado com o adultério, né, a questão financeira, vamos um ajudar o outro, né, os momentos com a família, o momento do lazer, o sinal do sábado, de parar do descanso, de ter um momento para a família. Então, é muito importante você direcionar, você ter uma pessoa para pensar essas coisas, de formas e meios de como reunir esses casais e trazer esses assuntos para que nós possamos somar, que nós possamos qualificar e capacitar biblicamente, psicologicamente, né, também os casais das nossas igrejas para que eles permaneçam até o seu último dia ou a vinda do Senhor. Deus continua abençoando, obrigado por me acompanhar até aqui. Continua acompanhando o nosso projeto de desenvolvimento ministerial. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, certo? Se esse conteúdo aqui abençoa sua vida, seu ministério, deixa aí seu gostei, seu like, né, seu joinha, né, e registra seus comentários aí para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que alcance o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, Deus continue te abençoando, graça e paz, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!